bastante entre eles. Então, vez ou outra, vocês vão ouvi-los. Se ficar muito grande, é o jeito, às vezes, eu dar uma paradinha no som, porque eles, às vezes, gostam de se comunicar. Então, já de antemão, eu peço desculpas. Esse evento aqui, ele é irrestrito, né? Todos os seres podem participar. Porque isso faz parte, inclusive, desse trabalho remoto, né? Como é que a gente vai controlar esse espaço? Não tem como. Eu também tenho um cachorro, gato. Eles aparecem aqui de vez em quando. É assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos. Então, a gente vai continuar o dia de hoje com a palestra Violência Doméstica e Justiça Restaurativa, uma possibilidade, com a doutoranda e professora Ana Paula Maria Araújo Gomes, do Centro Universitário Católico de Quixadá. A Ana Paula é doutoranda em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, é mestre em Direito Constitucional também pela Universidade de Fortaleza e se formou em Direito também na Universidade de Fortaleza. É especialista em Direito Público pela Universidade Vale do Acaraú, advogada, professora do curso de Direito do Centro Universitário Católico de Quixadá, instrutora em formação do curso de Mediação e Conciliador Judicial no PEMEC, mediadora e conciliadora judicial, facilitadora de círculos de construção de paz e justiça restaurativa, coordenadora da linha Direito e Autocomposição do Grupo de Estudo Direito e Desenvolvimento da Unicatólica. GED. GED, a sigla, desculpa. Coordenadora do Grupo Cactus e do SEJUSC na Unidade Unicatólica, ou seja, existem várias coisas que a gente pode ter acesso a partir da sua fala. Então, eu agradeço mais uma vez e te passo a palavra. Obrigada, Jamile. Boa noite a todos. É uma imensa alegria conversar, não é? Porque não estou aqui para dar uma palestra, e sim para a gente conversar um pouco sobre essa proposta que eu venho estudando, venho me dedicando, venho acreditando. Então, mais do que nunca, é uma conversa de uma pessoa que acredita em algo. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço também que você me falou que foi o Gilmar. Não sei se é o Gilmar que eu conheço, porque o Gilmar que eu conheço é por meio da Helenilda, que é psicólogo. Não sei se é a mesma pessoa que... Gilmar Ferreira, que é psicólogo também, que participou com a gente aqui do primeiro Bioexpresso. Ah, então pronto. Então deve ser a mesma pessoa. Então eu agradeço muito esse convite. Bem, gente, no primeiro momento eu vou trazer mais relatos. Eu pensei em estruturar a nossa conversa no primeiro, como é que funciona o sistema de justiça hoje, no caso de violência doméstica. Depois eu vou falar sobre a justiça restaurativa, círculos de construção de paz e o grupo Cactus, que é onde eu venho efetivando essa pesquisa há uns 2 anos. E também trazer para vocês como foi esse caminho, não é? Quando a gente fala de violência doméstica, é um assunto que ele é complexo. Ele adentra várias áreas, ele adentra as questões do serviço social, da sociologia, da psicologia, do direito, enfim, são vários. Né? Eu estava até assistindo a palestra anterior da professora Jamile, que você me disponibilizou, lá do Rio Grande do Norte, e ela já trouxe um apanhado histórico e atual do Covid. Eu acho isso muito interessante. E vou me ater mais para o sistema processual, que é isso, da professora Fernanda, que é o ponto-chave da minha conversa com todos vocês. Sintam-se bem à vontade para fazer perguntas, certo? No chat. Vamos lá. Um dos pontos que a Jamile estava me apresentando falou do SEJUSC, certo? O SEJUSC é uma unidade em que as pessoas que estão com algum conflito, seja de alimentos, seja pensão alimentícia, seja de divórcio, problema na vizinhança. Então, você e a outra pessoa que está litigando, ir até o SEJUSC para realizar uma audiência de mediação ou conciliação. A audiência de mediação nada mais é do que vai ter um mediador
com formação, em que ele vai auxiliar as partes a se comunicarem e, em conjunto, resolver aquele problema. Né? Então, às vezes o problema é de pensão que eles chegam, mas se eu for investigar, existem problemas de alienação parental, de guarda, diversos outros problemas que vai circundando aquele casal na relação entre eles e atinge a criança. Então, a mediação permite o quê? Essa conversa mais profunda sobre o conflito. Nós temos uma recomendação que, em casos de violência doméstica, nós não podemos levar para uma mediação, certo? Então, mediação eu não posso adentrar na violência doméstica. Só que muitos e muitos casais, quando chegavam no Sejusc, na audiência de mediação, eles contemplavam o problema da violência doméstica. Então, o que fazer? Não é? Porque diz, não, você não pode, é uma recomendação de não adentrar a violência, você vai se adentrar às outras esferas cíveis, porque violência doméstica, ela é bem híbrida e ela está muito envolvida na área penal. Então, eu fui pesquisar, fui saber como é que a gente poderia adentrar na violência doméstica para conhecermos um pouco mais por meio da autocomposição. E foi aí que eu descobri a justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa é uma forma de adentrar a questões, tanto no civil, mas principalmente na área penal, e utilizando os métodos próprios, isso dentro do judiciário, certo? Porque o nosso foco, o que eu estou adentrando, é dentro do processo, dentro da área do judiciário. Então, eu fui pesquisar. E por que eu fui pesquisar? Pelo fato de trazer um instrumento a mais que pudesse levar as partes para refletirem, tanto a mulher quanto o homem. Refletirem em conjunto ou separado, foi isso que eu vim à procura. E nesta procura, se tivermos, por exemplo, eu vou explicar um pouco a vocês como é a sistemática de um processo de violência doméstica. Por exemplo, eu, Ana Paula, sou violentada. Então, eu vou lá na delegacia especializada, Delegacia da Mulher, em Quixadá nós temos, e eu faço o quê? Eu faço um boletim de ocorrência e peço medidas protetivas para serem concedidas. Por quê? Porque eu sofri violações, eu sofri agressão física, agressão psicológica. Então, eu fui lesionada por quem? Pelo meu parceiro. Então, a violência doméstica, ela é o quê? É uma violência impetrada sobre a mulher, no que se refere ao quê? A questões afetivas, a questões familiares. Não é qualquer violência, é uma violência que você sofre de alguém do seu convívio, de alguém que você gosta. Por isso que ela é dolorosa. Porque muitas vezes você não espera que sofra daquele que por quem você ama uma dor. Então, quando eu chego numa delegacia, e nessa delegacia eu sou atendida, a própria lei recomenda que tem que ter um tratamento especializado, eu vou ser ouvida, eu não vou fazer inúmeras perguntas da mesma forma, pelo fato de não ter essas sucessivas perguntas sobre o mesmo fato, em dias diferentes, pode promover a revitimização. O que é essa revitimização? É você novamente passar por todo aquele sofrimento com as lembranças. Né? Então, é por isso que fala que a oitiva da vítima, normalmente você é realizada em um dia. Então, recebe essa oitiva, que nada mais é do que o depoimento da vítima. Se ela tiver lesão, ela também é levada para fazer exame de corpo de delito. Se ela tiver alguma documentação, você também leva todas as provas nesse dia. E você pede medidas protetivas. Então, na delegacia, eles têm um prazo de até 48 horas para mandar para o juiz o quê? Toda aquela sua requisição. Se você também sofreu lesão corporal, provavelmente vai dar origem a 2 processos. Tem o processo de medida protetiva e tem o processo penal, que você vai responder também pelo crime. O juiz, na hora que ele recebe a medida protetiva, ele vai analisar e ele, até em 48 horas, ele tem que dar o despacho, ele tem que fazer o deferimento dessas medidas
protetivas se forem necessárias, se você pede, demonstra o seu perigo. Então, ele coloca o quê? Ele concede a medida protetiva. Normalmente, essa medida, ela tem diversas recomendações, que na realidade não é recomendação, é ordem mesmo, né? Que é ficar distante a tantos metros, pode ser 150, pode ser 300, pode ser 250 metros da vítima. Então, na própria medida protetiva, já vem especificando que essa quilometragem, né, esses metros de distanciamento. Se for para ele sair de casa, também vai ter isso. Se for para, enfim, todas as ordens é colocada nessa medida protetiva, e o homem vem a receber, o homem ou a mulher, se for relacionamento homoafetivo. Então, eles recebem, aquele agressor vai receber e ele vai ter que cumprir. Se ele descumprir, ele poderá ser o quê? Ser levado à prisão pelo descumprimento. Então, a sistemática processual dentro do judiciário, ela permeia muito nesse roteiro. E nesse roteiro, por exemplo, se for um crime de lesão corporal, no judiciário, é uma ação que? Ação pública e incondicionada. Isso significa que o titular, o sujeito, aquele que vai ser o detentor desta ação, vai ser o Ministério Público, e não a vítima. Então, o Ministério Público é quem vai o quê? Oferecer a denúncia e vai ter todo esse processo penal contra esse agressor. Esse é o sistema que nós chamamos de justiça retributiva. É um sistema em que eu vou apurar o passado, eu vou buscar um autor, uma vítima, eu vou buscar a culpabilização, ou seja, se teve dolo, se teve culpa, enfim, eu vou apurar pelo que aconteceu. Essa proposta, ela atribui o quê? Uma penalidade. Eu tenho uma medida protetiva. Mas aí eu lanço um pensamento, um questionamento para vocês. Será que só as medidas resolvem? Será que nesse sistema atual, ao conceder uma medida protetiva, a mulher realmente vai estar protegida? Será que esse homem, ele vai reincidir? Será que ele vai realizar novas ações? Será que o sistema de prisão, quando ele descumpre a medida protetiva, vem a resolver? Então, todos esses são questionamentos que nós temos que ponderar. Ponderar pelo fato de que, será que uma lei vem a resolver? Será que uma lei resolve questões culturais? Uma lei auxilia. Mas eu tenho que dar ferramentas para que essa lei se torne efetiva. É por isso que a efetividade da Lei Maria da Penha é o que vem a ser questionado em alguns estudos. As pessoas conhecem, todo mundo conhece, é uma das mais populares. Mas como é que eu posso torná-la efetiva? É a mesma questão. Tem a lei do feminicídio, que é justamente a morte ocasionada pela questão de gênero de mulher, de relações, de violência doméstica. Mas deixou de existir feminicídio? Os noticiários estão aí para responder que não. Então, nós temos que pensar em possibilidades. E a justiça restaurativa foi essa possibilidade em que eu vi. Na autocomposição é justamente o consenso entre as partes. É um momento de reflexão, de levá-las a pensar. Porque para eu vir a identificar que eu ocasionei esse dano, eu tenho que refletir. Porque, às vezes, eu não estou retirando culpa de ninguém, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de quê? De comportamentos progressivos e repetitivos. E acontece muito isso na violência doméstica. Quantas e quantas mulheres, quantas e quantas histórias nós temos de mulheres que sofreram violências. E eu não estou falando só de violência doméstica, eu estou falando também de violência na época da infância, na criação com seus pais, e ela vem o quê? Reproduzindo. Quantos homens também vivenciaram violência e reproduzem? Então, são situações que nós temos que adentrar. Não adianta só uma pena, não adianta só um encarceramento. Eu tenho que ressignificar, eu tenho que levar esse sujeito
a pensar sobre esse ato e tentar uma mudança. E o veículo em que eu encontrei isso foi na justiça restaurativa. Então, quando eu tenho um problema de pensão alimentícia das partes, e eu sei que entre eles, nesse casal, o problema tem violência doméstica, eu não posso aplicar a mediação, mas eu posso aplicar a justiça restaurativa, que é essa possibilidade. Então, o que é essa justiça restaurativa? Não é? A justiça restaurativa é uma proposta que ela está crescendo de pouco em pouco no Brasil. Nos Estados Unidos, ela é bem difundida, certo? Então, no Brasil, nós temos a resolução, acho que é a 225, do CNJ, que trata sobre a justiça restaurativa, que é, eu vou ter que trazer quem? Vítima. Primeiro, a vítima, ela é olhada em suas necessidades. O que essa mulher realmente quer? O que ela quer? Ela quer sair desse ciclo de violência? Ela quer que ele nunca mais a procure? O que ela quer? Quantos e quantos relatos eu ouço de mulheres, como também nós vemos em literaturas, em livros, sobre mulheres que sofrem violência doméstica, mas que elas não queriam finalizar o relacionamento. O que elas queriam? Que o parceiro deixasse de ser violento. E, às vezes, é aquele ciclo, não é? Que acontece. Inicia com um xingamento, depois vem um empurrão, depois vem uma discussão maior, vem uma lesão. Então, existe um ciclo de que é como se eu cometo uma violência, essa violência, ela progride, eu me arrependo, digo que nunca mais vai acontecer isso, a mulher perdoa e volta a acontecer. Então, existe um ciclo que liga tanto a vítima quanto o ofensor. E esse ciclo, nós temos que prestar atenção nesse ciclo. As medidas protetivas, elas são fundamentais. Eu acho que para a nossa cultura, elas têm que permanecerem para o nosso estado atual. Mas, atrelado a essas medidas, eu vejo o quê? Que eu posso trazer os benefícios da justiça restaurativa. E quais são esses benefícios? Vamos lá. A justiça restaurativa, eu vou atender às necessidades da vítima. Eu vou olhar para essa mulher, eu vou saber o que está acontecendo com ela, quais são as dores, o que aconteceu. Nisso, eu não estou falando de revitimização, não é um inquérito, é ouvir o que ela deseja, certo? As necessidades dela. Segundo, o ofensor. Eu prefiro chamar de ofensor do que agressor, né? O ofensor, ele tem que tomar ciência do ato que ele cometeu. E tomar ciência significa reconhecer. Ao reconhecer, ele vem depois a se responsabilizar por esse dano. Então, eu tenho vítima, tenho ofensor e eu tenho um terceiro elemento também, que é a comunidade. Comunidade significa toda a sociedade, todos os familiares, toda a vizinhança, porque, segundo a justiça restaurativa, a Kay Pranes, ela, se vocês puderem ler os escritos dela, ela tem até o Guia no Coração da Esperança. A Kay Pranes, ela trabalha com um método que é o Círculo de Construção de Paz, e ela fala muito da comunidade. Então, ela diz o seguinte, que quando a sociedade é um tecido, vamos nos imaginar como tecidos, e cada fio significa, aquele fio rompido é como se fosse um crime que viesse a ser cometido. Porque, às vezes, acontecem crimes e falamos, não,
isso daí aconteceu com eles, é responsabilidade deles, eu não tenho conexão, não é meu problema, isso é problema do governo, da segurança, da polícia, e eu não me envolvo. A Kay Pranes, ela diz o seguinte, cada crime que acontece é como se rompesse um tecido da sociedade, um fio. E cada fio que vai sendo rompido, eu vou fragilizando esse tecido. Então, o que antes não era minha responsabilidade, não refletia em mim, lá na frente vai refletir. Então, ela trabalha muito nessa esfera da comunidade. A comunidade, ela é responsável. Então, quando acontece um crime, a comunidade também se sente insegura. Se acontecer um crime, se você foi assaltada, o seu vizinho foi assaltado na calçada, vem a acontecer o quê? Você se torna também insegura, você tem medo de sofrer aquele assalto, você tem medo de sofrer aquela violência. Então, a comunidade também, ela é afetada. E a Kay Pranes, ela disse que, ela chama até processo de cura, mas assim, nós não estamos falando de cura no sentido biológico, no sentido da saúde, mas ela traz essa nomenclatura e até explica isso, não é? Ela fala que o ofensor, na hora que ele vem a cometer um crime, ele é o primeiro prejudicado. Então, ela traz muito essa visão da circularidade que envolve vítima, ofensor e comunidade. Todos eles estão, segundo a Kay Pranes, interconectados. E ela traz também a questão da ancestralidade, que às vezes nós reproduzimos. Então, tudo isso faz uma conexão de que, quando você comete um crime, talvez esse crime vai repercutir onde? Vai repercutir na vítima, vai repercutir na sociedade e vai repercutir nele também. Então, é necessário que esse ofensor se responsabilize e é também necessário que a comunidade o apoie, porque é difícil, tanto para o homem quanto para a mulher, no caso, vítima e ofensor. Por exemplo, se a mulher diz, eu não quero mais ele, quantas e quantas mulheres sofreram violência doméstica e não foram denunciar? Existem várias limitações, limitação família, pai dos filhos. Já tive mulheres que falaram de vergonha, de não quererem que as pessoas tomassem conhecimento que sofria violência doméstica. Existe a questão de religiosidade. Enfim, eu tenho vários fatores que me faz o quê? Que pode ocasionar dessa mulher não chegar até a delegacia. E quando ela chega, ela tem que ser recepcionada. Ela tem que ser amparada em suas necessidades, porque algumas vêm sofrendo o quê? A longo tempo esse processo de violência doméstica. Então, inserir a justiça restaurativa dentro desse procedimento, que é a proposta do Grupo Cactus. Eu tenho um processo judicial normal, em que eu tenho desde a mulher vai na delegacia, busca medida protetiva. Uma vez que ela busca medida protetiva, ela vai ser o quê? Concedida, o juiz da delegacia vai para o juiz. Em Quixadá, existem 2 varas que respondem sobre violência doméstica. Eu tenho a 2ª vara e a 3ª vara. E o juiz vem a deferir a medida protetiva em favor dessa mulher. A mulher recebe a comunicação e também passa, o homem também vai receber por oficial de justiça o mandado judicial das medidas protetivas, para que ele se mantenha em distanciamento e também tem todos os roteiros pelos quais ele deverá se propor a realizar. Então, essa é a sistemática normal. Com a medida protetiva, vamos lá, a questão do cactus, né, que eu falei para vocês da sistemática, eu falei um pouco sobre autocomposição, como é o processo de violência doméstica, falei um pouco sobre a justiça restaurativa, que é essa amparar as necessidades da vítima, ouvir o ofensor para que ele se responsabilize e também a comunidade.
Na justiça restaurativa, eu posso uni-los, todos em conjunto, para ter até o círculo de sentença, que é uma proposta de que o juiz, junto com o Ministério Público, junto com o ofensor, vítima, comunidade, em que vamos dialogar sobre aquele conflito e ver o melhor para amparar as necessidades da vítima. O autor vinha a se responsabilizar e aquele dano ser sanado por esse ofensor. Então, existe a possibilidade também de realizar grupos em separados, que são os grupos de homens e grupos de mulheres. No caso da violência doméstica, até pelo fato da medida protetiva, de amparar as necessidades da vítima, de não saber se os dois podem estar no mesmo ambiente, dessa mulher se sentir bem, porque eu já presenciei uma audiência de pensão alimentícia, o homem respondia por violência doméstica em face dessa mulher, e ela se tremia toda, não é? Eu vim a tomar conhecimento durante a audiência, antes um pouco, porque ela estava se tremendo e estava tratando sobre pensão alimentícia, não era nem sobre a violência doméstica, mas como eles tinham um filho em comum e ele não estava pagando pensão alimentícia, ela buscou o núcleo de práticas jurídicas para fazer a requisição dessa pensão. Então, eu tenho que proteger essa mulher. Por isso que a gente faz grupos separados, um grupo de mulheres e um grupo de homens. Onde nós fazemos, há mais ou menos 1 ano e meio, 2, nós fazemos lá na universidade, no Centro Universitário Católico de Quixadá. E nós fazemos, foi uma parceria que envolveu o curso de Direito, a terceira vara da comarca de Quixadá e a célula de mediação escolar e cultura de paz da Secretaria de Educação do município. Então, inicialmente foram esses 3. No final do semestre passado, ingressaram mais quem? O curso de Psicologia da Unicatólica e também a segunda vara para a realização desses círculos. Mas agora eu vou conversar para vocês um pouco da historinha, né? Como é que a gente conseguiu implementar a justiça restaurativa dentro do processo? Porque nós fazíamos como? Nós não, o judiciário concedia a medida protetiva para a mulher. Se esse homem viesse a novamente procurá-la, ameaçá-la ou de qualquer forma vinha violentá-la, ele poderia ser preso. E seguia-se o processo. Podia-se ter lá na frente uma audiência, depois tinha a sentença. Enfim, esse é o processo tradicional. Então, acreditando nessa proposta da justiça restaurativa, eu comecei, primeiro, para trabalhar na justiça restaurativa, você tem que ter um curso, facilitador de círculos de construção de paz. Eu não tinha. Então, eu tinha que ter, né, eu tinha que me capacitar para depois também oferecer a proposta. Porque como é que eu ia levar uma proposta sem ter qualificação para um juiz aceitar? Porque ainda tem isso, né? Eu dependo de um juiz para aceitar dessa proposta. Então, aqui no Ceará, a SMEC, ela financia, ela propõe alguns cursos de formação, tanto de mediador como conciliador. Esses 2 eu tenho, não é? Eu sou até instrutora em cursos de mediador judicial e de conciliador judicial, mas eu não tinha para ser o quê? Facilitador em justiça restaurativa. E os cursos na área da justiça restaurativa, eles estavam com as vagas muito limitadas, para dentro do próprio judiciário, quanto para a Terra dos Homens, quando eu fui atrás, que é uma organização que trabalha com justiça restaurativa também. E eu não sou funcionária pública, não é? Eu trabalho na universidade privada, eu sou professora. Então, como é que eu vou conseguir uma vaga? Então, no Ceará, foi difícil eu conseguir uma vaga. Eu ingressei, aí eu comecei a pesquisar.
e me falaram de um grupo de WhatsApp, Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, que é a nível Brasil. Então, eu me identifiquei nesse grupo e pedi material. Falei que eu era estudante de doutorado e estava querendo levar minha tese para trabalhar tanto violência doméstica nos parâmetros da justiça restaurativa. Nesse grupo de WhatsApp, eu consegui contato com uma juíza lá do Paraná, de Ponta Grossa. E ela pegou e disse assim, nós trabalhamos com isso, Ana Paula. E me passou o contato da Paloma, que é uma pessoa que eu sou eternamente grata. A Paloma, ela trabalhava na época no Sejusc de Ponta Grossa. Ponta Grossa é um município do Paraná que foi o primeiro a ter um Sejusc criado para trabalhar com justiça restaurativa. Então, eles têm grupos reflexivos com homens que respondem por processos de violência doméstica. Nessa conversação com a Paloma, ela disse o seguinte, aí eu fui bem sincera, Paloma, eu quero me tornar facilitadora, mas eu não encontro vaga. Aí ela disse assim, se eu te conseguir uma vaga aqui, você vai? Aí eu disse, na hora. Então, ela me concedeu uma vaga do curso e eu fiz a minha formação lá, que foi justamente, onde tem muito material sobre violência doméstica e justiça restaurativa. Então, eu peguei os roteiros, passei uma semana na formação, e nós temos alguns hábitos, a justiça restaurativa é engraçado que nós trabalhamos com círculos de construção de paz. E os círculos de construção de paz, que é essa metodologia, ela é interessantíssima. Ela pode ser aplicada em reuniões, em classes, porque ela facilita o diálogo, ela auxilia a resolver conflitos, ela auxilia em momentos que são de angústia, a relatar aquele problema em conjunto. Então, no círculo de construção de paz, eu tenho, normalmente, um tapete que eu coloco no chão, e nesse tapete, ele auxilia para quê? Porque quando, normalmente, você está em quê? Você está sentado em roda. E o estar sentado em roda, você tem que sentar de uma maneira em que você seja visto e todas as pessoas sejam vistas. Porque é um espaço democrático da fala. Todo mundo fala e todo mundo é visto. E quando você traz isso para uma proposta dentro do judiciário, é uma forma de humanizar muito. Eu não estou dizendo que o judiciário não é humanizado, mas é uma forma de democratizar o discurso, de fazer com que as pessoas se tornem o quê? Peças principais na sua história. Então, na justiça, no círculo de construção de paz, você senta em círculo, tem um tapete, esse tapete auxilia para, em momentos, em algumas perguntas, existe um facilitador, que é essa pessoa com formação, e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer perguntas. Então, existe um objeto da palavra, por exemplo, uma caneta, é o objeto da palavra. Então, eu faço uma pergunta e eu respondo, e eu passo para o seguinte, e assim sucessivamente até chegar. Esse objeto da palavra, ou bastão da fala, como também é conhecido, ele auxilia para quê? Para uma escuta quanto uma fala qualificada. Porque todo mundo vai ter um momento de falar e de expressar. Então, é um momento, se você está muito emocionado, você pegou o bastão da fala, você, por exemplo, e é um assunto difícil, o tapete vai te ajudar a falar, porque você pode ser difícil você falar para o outro olhando nos olhos. Então, na hora, você tem um tapete, então você pode inclinar seu rosto, sua visão, e falar sobre aquele ponto que lhe causa um pouco de dor, como também lhe é respeitado o silêncio. O tapete também funciona porque o seu corpo todo se comunica, não é só a sua voz. Então, quando eu vou me responsabilizar, por exemplo, uma mesa, numa audiência, eu tenho o quê? Uma mesa de apoio, então eu fico por trás daquela mesa, eu me cubro. No tapete, não. No tapete, o meu corpo todo está se responsabilizando e assumindo aquele diálogo.
Por isso que a justiça restaurativa, ela foca no sujeito como um todo. Então, existem as perguntas que são rodadas. E, além dessas perguntas, o objeto da palavra, às vezes, é um símbolo que tem que ter significado. Naquela reunião, ela tem que ter uma proposta, ela tem que ter um tema. E até os objetos que estão em cima do tapete, ele tem que ter conexão. Eu sempre trago uma árvore para representar nós, enquanto humanos que nós somos. Todos nós temos raízes. Essas raízes trazem a nossa ancestralidade, de onde nós viemos. Tem o caule, o tronco, né, que vai crescendo, que é justamente ao longo do tempo nós estamos crescendo, nós temos farpas, nós temos curas, nós temos o quê? Nós nos tornamos mais fortes com as chuvas, com as tempestades, com os ventos. Então, o tronco, junto com a raiz, traz essa fortaleza. E tem também a copa, que é justamente as folhas, que é o abrigo. Às vezes nós precisamos de um abrigo e outras vezes nós damos. Então, a planta eu sempre simbolizo e ela acompanha em todos os encontros. Então, eu trago elementos, eu trago uma água que coloco lá no tapete e já digo que a água significa o que? A transparência. No círculo você tem que ser verdadeiro. Existem as diretrizes. Uma das diretrizes, que são as regras, e pergunta se todos concordam. Se um não concordar, nós temos que adequar até aquelas regras sejam que boas para todos e confortáveis. Porque o círculo ele vai se reger pelo método, pelo grupo. E por isso ele se torna tão valioso, um instrumento de apoio mesmo, né? Toda pessoa que participa de um círculo, eu nunca vi uma pessoa saindo pior. Eu vejo pessoas se sentindo mais aliviadas. Então, esse é o método dos círculos de construção de paz, que é uma metodologia que nós empregamos na justiça restaurativa. E nós fazemos com quem? Com um grupo de homens e grupo de mulheres. Então, me capacitei nessa metodologia e a outra tarefa foi arranjar um juiz que quisesse. Não é? Eu fui levar como se você, aquele projeto de pesquisa, que você é estudante, né, faz todo direitinho, você leva o professor para mostrar, para ver se aceita. Então, essa foi a minha saga, porque eu precisava de alguém que cuidasse, que viesse acreditar na proposta. Então, eu falei com uma juíza e ela não quis, porque ela já tinha um grupo próprio, que é o grupo que trouxeram na palestra da professora Fernanda. Não sei se é o nome do grupo, grupo de retificação, que era com o curso de psicologia. Como era que funcionava? Normalmente, as medidas protetivas, ela colocava para que o homem fosse diretamente para a Unicatólica para participar desses grupos. Então, existiam os grupos, que a orientação era da professora Ana Paula Fagundes, não é? Uma outra Ana Paula, que infelizmente ainda não está mais lá na faculdade. Então, eles, semanalmente, eles estavam, parece que eram 6 meses, era 6 meses que duravam, então existia uma metodologia própria desse curso, desse grupo. Eu até frequentei algumas reuniões, pessoal muito bom, não é? Gabaritado sobre a orientação da professora Ana Paula, e a professora Ana Paula também participava do grupo, só que hoje esse grupo não mais persiste, né? Na segunda vara, encerraram, ainda foi com... Houve algumas mudanças de juízes, e a outra juíza que veio a adentrar, né, a se responsabilizar pela segunda vara, finalizou esse projeto. Então, a primeira me deu um não. O segundo que eu conhecia também me deu um não, porque ele disse assim, Ana Paula, eu queria muito, mas na minha vara não é sobre violência doméstica, então não tem como. Pode ser outro não? Aí eu disse, não, porque a minha proposta era violência doméstica. Fui também em Fortaleza, né? Mas em Fortaleza falava, não, Ana Paula, aqui a gente trabalha com adolescente infrator. Na justiça restaurativa, não dá para empregar na violência doméstica. Oh, meu Deus. Então, eu fui atrás de o outro, né? Da terceira vara, do juiz. Aí, quando eu conversei com ele, não é? E quando eu conversei com ele, ele disse assim, gostei da proposta.
vamos pensar em conjunto, vamos fechar um acordo de cooperação entre a universidade e a terceira vara, só que eu estou em correspondência, não é? Eu não sou titular dessa vara. Então, enquanto eu tiver, pode dar certo. Então, eu fiz, né? As férias foi fazendo esse acordo para levar. Quando eu chego até ele disse assim, Ana Paula, eu tenho uma informação para você. Eu diga, doutor, eu vou sair. Eu vou para uma outra, eu vou para Baturité. Aí eu disse, é mesmo? Ele é. Mas talvez venham 2, né, para a terceira vara. Aí ele falou o nome de 2 que vinha. Um deles era o doutor Adriano. Por isso que eu digo que às vezes o universo ele conspira, né? O doutor Adriano foi o primeiro juiz que eu trabalhei com ele no Sejusc, não é? Então eu já conhecia. Aí eu, meu Deus, quase toda noite eu rezava que seja o doutor Adriano. Haja oração. E, enfim, a oração deu certo. O doutor Adriano chegou lá na terceira vara. E ele, eu sou fã dele, ele é maravilhoso, não é? Ele é muito ético, ele é muito humano. E eu conversei, né? Doutor Adriano, eu tenho uma proposta para o senhor. Eu apresentei a proposta. A minha proposta, como são as questões? Eu levei para a proposta ser só dos homens. Porque como Ponta Grossa só era com os homens, eu pensava, não, as mulheres não vão querer, não vão. O ideal era que fossem os 2. Mas talvez elas não viessem a querer participar. Então, ele pegou e disse assim, Ana Paula, vamos... Aí ele gostou da proposta, e ele pegou e disse assim, Ana Paula, por que a gente não amplia para talvez trabalhar com as mulheres? Aí eu disse, doutor Adriano, será que dá certo? Ele, vamos tentar? Eu, vamos, na hora. Aí, então, eu peguei, refiz, levei para a assessoria jurídica da faculdade, tudo ok, não é? Então... Ele gostou da proposta e assinamos. Então, como é que nós fizemos? Assim, toda a minha inspiração, pessoal, é do Sejusc de Ponta Grossa. Então, minhas dúvidas, eu me recorri muito a eles, né? Então, tinham 2 pontos. Primeiro, eu tinha o curso de capacitação, eu tinha a vara, que o doutor Adriano concordou, mas... eu tinha que ter também profissionais de outras áreas. E eu precisava de profissionais de psicologia. Então, e de outras áreas, para crescer nesse projeto. E precisava também levar um curso de formação para Quixadá, porque até então só eu tinha. Então, conversando... eu cheguei na vice-governadoria, ou seja, eu perambulei em vários lugares. Então, lá na vice-governadoria, eu conversei com a Cristiane Holanda, que eles têm, na época era a Cristiane que estava à frente. Então, eles têm reuniões mensais sobre justiça restaurativa. Então, eu fui lá, apresentei a proposta e pedi que eu precisava de uma capacitação. E ela me deu o contato do pessoal da célula de mediação escolar de Quixadá, que tinham acabado de fazer o curso de formação. Na hora que ela me deu o contato, eu fui atrás dos 3, que era Rose, Ramon e Helenilda. Ramon foi o primeiro que eu conversei, porque ele foi meu ex-aluno. Então, a gente vai para lugares, né, que possam nos recepcionar, dar uma aberturinha, né? Foi essa a minha estratégia. E o Ramon foi uma alegria, me apresentou a Helenilda, a Rose, e elas gostaram da proposta, disseram o seguinte, nós te ajudamos, Ana Paula. Então, a gente formou uma equipe, o que é multidisciplinar, da área jurídica, da psicologia, agregamos também alunos e começamos a experiência. Isso no ano de quê? Nós começamos em 2018, na terceira vara, porque o curso eu fiz em 2017. Então, em 2018, nós começamos as primeiras turmas. Então, nós elegemos o quê? 15 processos, porque tem que ser um número reduzido, não é? Então, eu achava que todo mundo que fosse oferecida a proposta ia aceitar, porque a justiça restaurativa, ela trabalha com a voluntariedade, e a voluntariedade, você tem que aceitar.
Porque não adianta você... Como é que você ser obrigada a algo, você não se responsabiliza? E é tão interessante, porque a justiça restaurativa, ela trabalha a emoção para chegar na responsabilização. Então, quando eu sou obrigado a algo, talvez é mais difícil eu me responsabilizar. É mais fácil eu dizer, porque eu via muito nos outros grupos e vi também nos grupos que nós conduzimos, que muitos homens chegam se dizendo que são vítimas, que não era para ter acontecido isso, que não cometeu o que estão acusando, não é? Que são inverdades. Porque ainda tem isso, no processo de violência, a gente fala da mulher, mas eu tenho que trabalhar tanto a mulher quanto o homem, porque é um ciclo. O Bourdieu, ele fala que existe, na relação de dominador com dominado, existem ganhos recíprocos. Então, eu tenho que trabalhar também, tanto com esse homem quanto com essa mulher. Levá-los para reflexão, levá-los a ver as necessidades, a trazer lembrança, sua história de vida. Tanto é que nos círculos, porque o método que nós aplicamos é o círculo de construção de paz, dessa rodada com o objeto da palavra, as perguntas, é para você falar de você, das suas experiências. Tanto é que uma das diretrizes é você falar em primeira pessoa. Não é você ficar acusando o outro, é você trazer você na sua responsabilização. Então, como foi que nós trabalhamos? Nós separamos 15 processos. Desses 15 processos, só 7 homens quiseram participar, e foram 5 mulheres, deixa eu ver, 2 e 4 mulheres. A adesão dos homens é maior do que das mulheres. Porque, queira ou não, eles que estão sendo acusados. Então, o que eu vejo, né, nesse período, né? Quando existe uma reunião, nessa reunião, o juiz, eu, normalmente alguém da célula de mediação, e nós 3 vamos explicar o procedimento. E vamos fazer a sensibilização da proposta para eles virem a concordarem. Então, os que concordaram, eu pego e marco, existe dia e hora pré-agendado para ter a primeira reunião, porque a primeira reunião é individual, que é o que nós chamamos de pré-círculo. Nesse pré-círculo, nós fazemos uma entrevista para conhecer um pouco a história de vida, a história sobre o processo de violência doméstica, como é a relação desse homem ou dessa mulher nas relações afetivas. Por que eu venho a tomar esse roteiro? Para tentar conhecer as necessidades. E essas necessidades, elas serem o quê? Serem atendidas nas temáticas. Então, nos encontros tem esse encontro todo, no grupo dos homens e das mulheres, na reunião com o juiz e com as outras pessoas. Depois vai ter a entrevista individual. Depois, 5 grupos em conjunto, ou seja, vai ter a reunião com o grupo dos homens, que normalmente os homens, eles estão na sexta-feira, e nas mulheres nós colocamos para quinta-feira, porque antes era na quarta. Então, são dias diferentes para não ter nenhum perigo deles virem a se encontrarem. E também nós colocamos essas reuniões em horários separados, as audiências com os homens e com as mulheres, para também não ter esse encontro, para proteger a saúde, a integridade dessa mulher, enfim, a tudo. Nós temos esse cuidado. Funciona lá na faculdade, numa sala, não é? Então, nessa sala, nós utilizamos o quê? Sempre são os mesmos facilitadores, até pelo fato de ter a confiança. Porque eu vou falar de assuntos pessoais. E como no círculo vai ter a confidencialidade, nessa confidencialidade, além da confidencialidade, eu preciso ter a confiança em todos. E que todos também depositem em mim. Então, por isso que nós seguimos o quê? Aquele facilitador, ele vai o quê? Permanecer até o final,
dos encontros para que haja o quê? Essa união de todos. Então, reunião individual, reunião em conjunto com o juiz, reunião individual, 5 encontros. Nesses 5 encontros, nós fazemos 5 temáticas que adequamos às necessidades dos participantes. Que o primeiro é sobre violência, a primeira temática. A segunda é sobre o machismo. A terceira, como Lei Maria da Penha. Quarta, comunicação não violenta. Quinta, enfoque prospectivo, o futuro. E o último, que é o pós-círculo, que, na verdade, é uma nova entrevista, em que conversamos com ele sobre todo esse percurso dele e quais foram as implicações da participação deles e da participação delas no grupo. Ao final, eu faço um relatório com as presenças. O que foi relatado no grupo é mantido no sigilo. Então, nós temos todo esse cuidado. Então, vamos lá. Primeiro grupo, porque é tudo experimento. Então, nós estamos experimentando para ver onde nós falhamos e onde nós podemos melhorar. Primeiro, eu só pegava 15 processos que a gente analisa. E qual vai ser o critério? Relação continuada, se são filhos, tem filhos em conjunto, se é relação de mãe e filho, se ainda tem um vínculo. E a lesão, né? A natureza da lesão também é um critério que levamos em consideração. E, por fim, também a questão se utiliza alguma substância psicoativa. Se for o álcool, participa do grupo, mas se for drogas, normalmente nós não colocamos no grupo por conta, às vezes, da dependência química, a pessoa precisa de um outro tratamento. Não é? Então, não é, por enquanto, nós ainda não temos a ferramenta necessária para incluir todos. Então, são esses os critérios. Dos 15, 7 homens participaram e 4 mulheres. O interessante é isso, né? Desses, no primeiro grupo, um deles era do setor de segurança pública. Então, ele vinha fardado. E quando ele veio fardado, a farda, ela traz uma representatividade muito grande. E por 2 vezes, na segunda vez eu falei para ele, se você permanecer vir fardado, aqui é o momento que nós todos somos iguais. Na hora que você vem com a farda, você se diferencia dos outros. Era tão grande que quando nós trabalhamos sobre violência, em vez deles falarem, o grupo falar sobre violência, estava falando da violência dentro da família, sobre o que aconteceu, muitos estavam falando sobre a violência nas ruas. Lógico, né? A representatividade estava ali, então trazia essas temáticas. E eu via também que essa roupa era como se fosse uma forma de proteger. E quando veio a paisando, já estava o quê? Diferente. Só que eu tinha a impressão que as perguntas, quando elas eram feitas, as respostas eram como se fosse de uma outra pergunta, não adentrava mesmo ao problema. Então, nós temos isso, nós temos resistência. No primeiro encontro, muitos homens se colocando como vitimados, que era injusto, que eles não eram para estar respondendo, qual era o momento deles que eles teriam que se defender, porque você é só acusado. Então, a medida protetiva, imagina, você recebe aquela medida, é como se fosse um sentenciamento, em que você recebe e diz o quê? Você vai ter que ter esse comportamento agora. Qual é o momento que você vai falar? É o que nós chamamos do contraditório. Cadê o momento que você vai se defender? Vai demorar. Então, no primeiro momento, você recebe o que? Aquela medida e você quer cumprir. Então, o ato de ter aquela reunião com o juiz é muito importante, porque é o primeiro contato que o homem e que a mulher têm com uma autoridade judiciária para falar, para se sentir visto. E depois é colocado onde? Nos grupos, se assim concordam. Então,
comigo no primeiro encontro, no segundo, eles também estavam trazendo respostas superficiais, eles não adentravam a questão mesmo da violência, da masculinidade, do machismo, do patriarcal, que nós fazíamos, não é? E eu estava fazendo o quê? Eu estava reproduzindo o roteiro de Ponta Grossa, porque eu recebi todos os roteiros. Aí eu pensei o seguinte, pronto, se nós permanecermos dessa maneira, cada vez mais esses homens eles não vão se integrar entre si e se integrar conosco. E o interessante é que as facilitadoras, nós chamamos também alunas tanto do direito quanto da psicologia. E no primeiro dia, eu achei tão interessante, era um lado estavam as mulheres e o outro lado estavam os homens, como se fosse apartado mesmo. Então, o corpo fala, e fala muito. Então, no primeiro momento, nós deixamos livres para que eles se sentassem. Então, eles se sentaram enfileirados, um do lado do outro, mais distante de nós. E eu pensei assim, não está certo. Um lado está o masculino, do outro o feminino, parece guerra do sexo, isso não pode no círculo, nós temos que quebrar isso. Então, nós começamos a deixar lugares marcados com os crachás. Então, fazíamos o quê? Como tinham 4 mulheres, nós colocávamos uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, para quebrar isso. Não é? Então, uma mulher e 2 homens, para quebrar essa questão, pelo menos aparente, de divisão de lugares. E depois, o terceiro encontro era sobre Lei Maria da Penha. E como no segundo encontro estava superficial, eles estavam passando o objeto da palavra, eles às vezes eles nem respondiam, só passavam e diziam que estavam com dor de cabeça. Aí eu, pronto, eles não vão falar. Então, eu pensei o seguinte, nós vamos... lembrei de um livro que não sei o que, moral, esqueci o nome dele agora, que falava justamente sobre isso, que às vezes quando você replica um aprendizado que é pré-concebido de um outro local, talvez não seja adequada para aquele ambiente. E eu me lembrei dessa história, e eu pensei assim, nós temos que reformular esse contexto, esses roteiros, porque esses roteiros não estão se aplicando para a nossa realidade de Quixadá. E como era a Lei Maria da Penha, então a gente fez uma introspecção. Para que a lei foi criada? Para proteger. Proteger quem? A mulher. Mas antes de tudo, ela foi criada para proteger o ser humano. Então, nós trabalhamos Lei Maria da Penha sobre o aspecto de quando você se sente protegido e quando você se sente desprotegido. E foi aí que nós começamos a ter conexão com eles. Porque até então, os facilitadores não estávamos tendo conexão. Porque nós não estávamos adentrando a realidade do que eles estavam falando. E era até interessante que tinha um senhor que sempre falava, e ele chorava tanto, porque ele relatava os momentos de solidão, de depressão. Ele tinha filhos, teve esposa, mas era viúvo, os filhos já não moravam. Então, ele trazia todo essa... Ele era o nosso poeta. Era até interessante, ele trazia as simbologias dele por meio da poesia. E ele falava que tinha visto, uma coisa que eu lembro agora, tinha visto um pássaro junto com o outro, desesperado, chorando, que era companheiro, e ficava ali do lado, gritando, mas não deixava. E ele simbolizava toda a emoção dele por meio da natureza. Por isso que eu digo que ele era o nosso poeta. Porque ele simbolizava o que ele estava sentindo pelos animais. E o problema dele, da violência doméstica, foi por conta do cachorro dele. Não é? O que foi que aconteceu? Ele contou que tinha um relacionamento com uma pessoa que ele conheceu, e rapidamente ele começou a morar junto com essa pessoa, né, com essa mulher. E essa mulher, ela não quis participar do grupo, né? Só ele veio a participar. Então, ele falava que durante a convivência iniciou muito bem, mas depois ele começou a ver que não dava certo. Então,
ele pediu para ela sair, terminar o relacionamento, e ela pegou e raptou, sequestrou o cachorro dele, que era um cachorro que ele já tinha criado há muito tempo. Então, ele foi para a rádio e começou a esculhambar ela, não é? Falar mal dela por conta desse cachorro. Porque ela disse que só entregava se ele pagasse tantos reais, tantos R$ 1.000 para ela, pelo cachorro. Então, ele foi na rádio e ele gostava de ir na rádio. Então, ele sempre se comunicava pela rádio. Então, ele utilizou a rádio para falar mal dela. Então, ela pediu medida protetiva. Durante o processo, ela pegou, ele parece que ingressou também com um processo contra ela, por conta de um dinheiro que ela tinha levado dele. Enfim, eu sei que ela pegou e levou o cachorro para a rua dele e soltou. E ele pegou o cachorro de volta. Então, ele relatava muito esses momentos de solidão. Outros só veio a falar depois do terceiro encontro, porque ele nunca falava. E ele era tão engraçado que quando ele se despedia, ele fazia assim, para mim. Né? Então, eram pessoas mais velhas, tinham pessoas novas, tinham homens que relatavam sempre a confusão, porque ele sempre queria ser escolhido. Então, o problema com a mãe foi porque a mãe não escolheu ele, escolheu um outro irmão em uma disputa. Depois, a irmã foi falar com ele, ele queria que a irmã o escolhesse, escolheu a mãe. Então, são tantos relatos que você vê o quê? O que eu vi nesses grupos? Não é? Que esses homens e essas mulheres sofrem violência, não só a doméstica, mas o universo, a história de vida traz muitas violências. Então, eu tenho que levá-los todos a refletir e também a mim refletir, a que eu também reflito, porque eu me lembro muito da palestra da Petronella, que ela dizia, nós somos violentos. Então, nós temos a violência. Então, eu tenho que refletir também sobre a minha violência, Ana Paula, quando eu estou falando naquele grupo. Por isso, a confidencialidade. Então, eu trouxe algum desses personagens para mostrar para vocês essas pessoas que adentram, que estão sendo agressores e que estão sendo vítimas. Eu tenho homens que são envolvidos com alcoolismo, que utilizam a bebida e se tornam muito violentos, mas tem muita história de violência. É interessante um casal que eu conversando, né, esse casal participou, ele fez lesão corporal, ela veio a ter o que? Lesão corporal grave, quebrou partes do corpo, do nariz, e como reação, ela também, ocasionou nele uma tentativa de homicídio. Ela pegou uma faca e colocou aqui nele, né, não sei se é clavícula, enfim, mas aí chamaram a polícia, mas ele não quis, ele disse que ele que caiu por cima da faca. Engraçado isso que nós vimos. Os homens também não falam quando eles são violentados. Então, a mulher, ela era vítima? Era. O homem era agressor? Era. Mas eu vi momentos em que esse homem também era vítima e essa mulher também se tornou agressora. Mas esse homem não denunciou. Eu não estou fazendo apologia a nenhum dos dois, eu estou falando do ser humano. Que o ser humano, ele precisa ser cuidado. Então, eu vi pessoas que precisam ter esse cuidado e refletirem sobre sua vida. Será que o círculo vai fazer com que ele não tenha reincidência? Não posso dar essa garantia a vocês, mas eu posso dar a garantia que ele vai refletir. Esse homem da segurança, do primeiro grupo, eu tinha certeza que ele ia ter reincidência, porque ele se ausentou no grupo por 2 vezes. No grupo, ele só pode se ausentar uma vez e de forma justificada. Ele se ausentou 2 e depois retornou. E as respostas dele eram vagas. Ele não adentrava, mas teve uma vez que ele pegou e disse que tinha medo. Porque durante um grupo, tanto ele quanto a mulher também veio a fazer, então, eles reataram. Eu fiquei receosa, não é? Mas nós temos o quê? Nós ouvimos e nós fazemos o quê? Levantamos as reflexões se esse é o melhor momento, se é a melhor escolha, não é?
Porque um grupo não significa que você vai deixar vai resolver tudo, não. Não é? Isso depende muito da pessoa, o grupo auxilia. Mas existe a responsabilização dessa. Então, dele, eu sentia que ele talvez fosse uma pessoa que rapidamente que viesse até a reincidência, pelo histórico, pela maneira de se comportar no grupo, pelos relatos. Então, uma vez no segundo grupo, não, foi no terceiro grupo, quando eu estava olhando os processos, lá está ele, o mesmo homem, e com uma outra mulher também da violência doméstica. Então, assim, são relatos, os grupos das mulheres, assim, são relatos tão significativos, de tanta força. Até isso mudou essa questão de estigma, não é? Quem é esse homem? Quem é esse agressor quando você pensa? Às vezes, esse agressor, o que vem no teu imaginário? No primeiro grupo, na primeira audiência, teve um senhor que era cadeirante, e eu pensava que ele estava para uma audiência buscando a tutela à saúde. Quando eu vi, ele era um dos integrantes do grupo. E eu olhava assim, pensava assim, meu Deus, como? Tanto é que o que foi acusado, o Ministério Público mudou a denúncia, não é? Do que estava acontecendo. Porque não, no primeiro momento, a oitiva da mulher, a oitiva, ela é importante, não é só apenas, então é necessária a oitiva. Com a oitiva dela, o que significa? Com a declaração da mulher, independente de ter provas ou não, se eu pedir medida protetiva, a lei confere. Não é? A lei vem a determinar isso. Então, no caso dele, depois foi verificado na justiça que não foi tanta questão de violência doméstica. Existiram outras situações por trás. Mas isso depois de mais de 6 meses. Não é? Então, nós já tivemos 3 grupos de homens, 3 grupos de mulheres, já tivemos mulheres que abraçaram tanto. É tão interessante que, desde o primeiro encontro das mulheres, é diferente. Enquanto os homens são mais, menos, não é fechado, mas assim, é difícil falar sobre questões emocionais, sobre questões de sua história de vida, porque existe certo condicionamento até cultural, né? O que é que o homem expõe? O homem expõe mais questão de trabalho, questão de política. Falar da vida pessoal é difícil, falar das emoções não é uma tarefa fácil. Então, com os homens, nós conseguimos, no terceiro grupo, a partir de quê? Do terceiro encontro, eles se soltarem mais, falar um pouco das necessidades deles. Nas mulheres, no primeiro encontro, elas já relatavam, elas já falavam, elas já se abraçavam, já fortaleciam uma outra. É interessante que nos grupos tiveram mulheres, que o problema era com o irmão, mas durante os relatos, verificou que sofria muito mais violência psicológica, violência física do marido. Então, o grupo propõe a você ver a sua vida como um todo, isso auxilia. E por isso que a capacitação, ela é muito importante, porque você tem que se tornar responsável pelo que está sendo debatido, porque você vai adentrar também a dores. Você vai adentrar a história de uma pessoa, e você tem que ter muita responsabilidade nesse trabalho, nessa prática. Então, nós reunimos uma equipe multidisciplinar para estar tanto com os homens quanto com as mulheres. Porque congrega, não é? O jurídico congrega com o psicólogo, que se tivesse um assistente social também congregava. Existiram mulheres que não puderam continuar porque não tinham com quem deixar crianças. Já tive encontros que levaram as crianças porque não tinham onde deixar. Teve mulheres que não podiam porque não tinham dinheiro. Então, existem questões múltiplas que estão associadas a toda essa esfera. Para finalizar, não é? Eu falei tanto, era 40 minutos, mas eu estou vendo que o tempo, mas é porque é algo que eu gosto tanto de falar, e quando eu vejo, o tempo vai passando e a gente nem sente. Pelo menos eu, né? Não senti. Então, pessoal, para fechar, não é? Teve uma mudança agora na lei, em 2020, que se tornou obrigatório os grupos reflexivos,
e também ao acompanhamento psicossocial dentre as medidas protetivas. Nossa experiência com o Cactus é por meio da voluntariedade. Eu acredito que na voluntariedade é mais fácil de você se tornar responsável por algo. Porque mesmo sendo voluntário, você escuta muitos discursos dizendo que não foi assim. Não é o que está representando naquele boletim de ocorrência. Não, tiveram homens que eles disseram assim, é engraçado, né? Desse dia, o antes e o depois. Tiveram homens que quando chegavam na quinta-feira, que era na sexto grupo, na quinta-feira já sentia dor, já sentia angústia, dizendo o seguinte, olhava para o papai e dizia o seguinte, fulano, o agressor. Aí ele dizia, isso daqui não me representa. Isso que estão me chamando não me representa. Então, nós fazemos essa oitiva e nós fazemos uma reflexão. Será que não representa? Ou será que não tem Porque, às vezes, eu já vi homens lá no nosso grupo que eles não se atentavam da violência que cometia, por ela ser tão naturalizada dentro deles, na vida, em todo nesse conjunto. E dizer o seguinte, eu sou um defensor contra a violência doméstica, como é que eu estou sendo acusado disso? Eu tive palestras com a Maria da Penha. E como é que eu estou sendo acusado disso? Meu pai violentou a minha mãe. Então, como é que eu estou sendo acusado disso? E, às vezes, existem comportamentos que não identificam que a violência psicológica é uma violência, violência moral é uma violência, a violência sexual, a física, a patrimonial, todas são formas de violência doméstica. E, para encerrar, nós temos, que é uma que eu chamo de margarida. Na tese, eu chamo os homens de cores e as mulheres, a minha tese trabalha sobre essa proposta. E as mulheres eu chamo de flores. Então, tem a margarida. A margarida, ela é agressora, ela teve um problema com a sogra, e segundo ela, ela está respondendo ao processo de violência doméstica como agressora, porque o companheiro dela estava preso pelos processos de violência doméstica que ela havia pedido, porque ela foi muito e muito violentada. Só que a Margarida, ela veio a sofrer violências desde o período da infância. E qual foi a violência que ela sofria? Ela tinha que trabalhar no meio rural, ela tinha que andar léguas e léguas trazendo água, isso com 6 anos de idade para toda a família. Então, nós temos violências que elas começam a se somar à vida do indivíduo. E ela só veio a pedir medida protetiva em seu favor, a Margarida, porque ela não aguentava mais apanhar. Ela apanhava de todas as formas. Não é? Então, ela achava que só o que faltava a ela era morrer. Então, por isso que ela pediu uma medida protetiva. Ele foi preso, então ela foi levar, soube que ele estava precisando de algo de alguns suprimentos, não é? Dentro do sistema prisional, né? Dentro da cadeia. Aí ela mandou deixar. A mãe soube e parece que houve uma certa... Eles vieram a falar mal uma da outra por meio de uma terceira pessoa, foi o que nos relatou. Então, a mãe dele pediu medida protetiva contra ela. Então, ela estava respondendo pela medida protetiva como agressora. Então, Margarida, ela era agressora, mas ela também era vítima, porque ela tinha outros processos em que ela era vítima de violência doméstica. Para nós vermos que esse universo da violência é muito complexo. Então, nessa mudança de 2020, eu acho muito positiva, porque fala dos grupos reflexivos e também grupos de reeducação. Mas eu tenho um certo receio de até que ponto você ir obrigatório. Ir obrigatório é positivo, é melhor ter do que não ter. Isso é. Mas será que ele vai se responsabilizar? Será que não é bom um grupo que também a mulher participe? Porque eu tive mulheres tão interessantes que olharam o seguinte, que só quiseram participar se
se o homem também participou, se condicionava. Espera ainda, deixa eu ver. Muitas mulheres pedem para ver quais os homens, até perguntam, o fulano de tal, porque a gente tem a listagem, né? Então, só para elas que a gente abre essa possibilidade, para eles não. Então, ela pergunta, o fulano aceitou? Aí o juiz pegou e disse, não, Ana Paula, pede para a gente falar. Então, tiveram umas que aceitaram porque o companheiro também estava. E depois desistiram. Então, existem muitas situações que envolvem ainda esse estudo, é necessário uma maior forma de autonomia para essa mulher, uma autonomia até financeira, para não retornar a esse relacionamento, ou se retornar sob um outro enfoque, ou não entrar em um outro relacionamento que também seja abusivo, enfim. Eu acho que eu estou aberta agora para as perguntas, né? Já são 7h59. Tá, acho que eu só deixei quantos minutos? 11 para perguntas? Não, são 20. Não? Ah, então E a gente começa outra ação às 20h20. Eu sempre deixei 10 minutos para poder que a gente se alongue. Tá certo. Porque eu falando, e às vezes eu olhava o relógio. Tá Bem, vendo? pessoal. 40 minutos é rápido, a gente sempre pega mais. Não é? Bem, estão abertas as perguntas, as considerações. Obrigada, gente. Muito esclarecedor. E o mais interessante, Ana Paula, eu vou até te perguntar em qual passo está a tua pesquisa, né, do teu doutorado. Porque você falou da sua trajetória, ou seja, a gente muitas vezes fala, uma pessoa não vai fazer mudança nenhuma, está aqui você provando que faz, né? Não pode fazer uma mudança espetaculosa, digamos assim, num primeiro momento, mas deixa um legado, né? Você foi lá abrindo esse caminho, e eu sou muito grata a você por isso, porque tem que ter muita coragem, perseverança e lucidez no que se decide para poder conseguir. Você recebe muito não, viu, Jamile? É Uhum. muito não. Você tem muito não. Até a minha orientadora, para ela aceitar, desculpa ter te interrompido, mas eu fiz todo o quê? Juntei vários amigos em conjunto na sala de aula. Então, eu construí um artigo sobre isso e levei para ela, porque eu mudei minha proposta de tese e eu fiz todo o apanhado assim para ela aceitar, porque ela também tinha esse receio por conta das mulheres. Até que ponto não ia trazer alguma insegurança às mulheres? Sim. Eu ia até te perguntar outra questão, que é, esse grupo de capacitação que você fala, é quando você trabalha com essas pessoas que estão nos processos, ou é essa capacitação que você foi fazer lá no Paraná, que você conseguiu trazer para cá? Bem, vamos lá. Vamos lá, a burocratização como é que ocorre? Para eu trabalhar dentro do judiciário, eu tive que fazer essa capacitação que eu consegui uma vaga lá no Paraná, que foi um curso de 20 horas. Foi uma semana, manhã e tarde. Não é? Então, foi sobre círculo, e cada ponto dele nós vivenciamos. Então, foi uma capacitação de vivência com teoria. Primeiro a vivência, depois teoria. E em Fortaleza, quem faz, assim, tem que ser instrutor, como no curso de mediador. Eu tenho que ser instrutora para formar mediadores. Então, agora eu tento ser instrutora, porque eu já sou facilitadora. Então, tem que ser instrutor para capacitar. Só que nós temos poucos. Assim, no Brasil, temos o Paulo Moretti, que eu não conheço, tem a Kay Pranes, que é instrutora, que vem para formar instrutor. E a Kay Pranes, ela é estrangeira, então nem sempre ela está no Brasil. E é caro, né, porque você tem que pagar, né? Tem esses que são... Então, no Ceará, fizeram um curso de instrutor, mas na época não deu certo para que eu participasse. Então, eu sou facilitadora. Como eu tenho alunos que estão comigo nessa proposta, e para eles estarem no grupo, o que é que nós fazemos? Tanto eu, Ana Paula, quanto a Helenilda. O projeto ele tem que prosseguir.
Eu sou instrutora? Não sou, mas eu detenho um conhecimento. Então, nós fazemos cursos de noções de círculos de construção de paz. Quando eu me tornar instrutora, é que eu posso formar facilitadores. Enquanto eu não formo facilitadores, eu formo pessoas que têm noções, não é, para estar dentro desse grupo, trabalhando em conjunto. Então, normalmente, são alunos do curso de Direito e da Psicologia. Nós temos também a participação, a célula, principalmente na pessoa da Helenilda, está atuando em conjunto, e nós fizemos um curso de noções nesse semestre para os grupos agora. Então, esses alunos que fizeram essa capacitação também participam do meu grupo de pesquisa de Direito e Autocomposição, para estudarem também. Então, nós atrelamos a extensão à pesquisa. Não sei se eu lhe respondi, né? Mas, assim, para tornar facilitador, eu tenho que me tornar instrutora. Então, nós fazemos cursos de noções. Excelente. Então, vamos lá. Eu fiz aqui eu anotei uma ordem de comentários, nem sempre são perguntas. Eu peço as pessoas para abrirem o microfone para te perguntarem, mas se não, eu leio aqui. A primeira foi a Joyce Bento, que colocou uma situação. Se quiser falar, Joyce, o microfone está aberto. Bom, falou o seguinte. 52. Ela disse que tem uma amiga que o ex-companheiro não a deixa em paz, já tentou resolver através de conversa, mas não resolveu. Ela está tentando conseguir uma medida protetiva. Ela pergunta, ou seria melhor denunciar? Até ameaças ela já sofreu. Mas a medida protetiva, você tem que primeiro, o que acontece? Essa denúncia. É importante a mulher ir até a delegacia, não é? Porque, queira ou não, é o primeiro ato de decisão dela, de dizer o seguinte, eu não quero mais isso para a minha vida. E é difícil. Por isso que o ambiente da delegacia tem que ser um ambiente muito receptivo, para você chegar até lá é difícil, existem muitas barreiras. A primeira barreira é dentro da sua própria casa. Né? O que vai representar você pedir medida protetiva se essa pessoa mora com você ou não mora? Perante os amigos, perante a família, perante tudo. Depois, a barreira é o espaço físico de você levar até a delegacia. E, por fim, também, ao chegar à delegacia, você relata e pede as medidas protetivas, porque você se sente inseguro. Se a mulher se sente insegura, ela tem que pedir medida protetiva. A medida protetiva, ela é muito importante, ela é um avanço. Se você já falou várias vezes, se pediu para ele lhe deixar em paz, ele não lhe deixou, e você continua sofrendo ameaça, você se sente em perseguição, isso afeta a sua saúde psicológica. Consequentemente, vai ocasionar um prejuízo à sua saúde física. Então, vá na delegacia, peça a medida protetiva. Essa medida protetiva, na hora que você pede, o juiz, ele tem 48, o delegado lá na delegacia manda para o judiciário, e o juiz, ao receber, ele rapidamente, porque a lei determina até 48 horas, emite uma medida protetiva, e o homem, ele vem a tomar ciência dessa medida. Então, é algo ágil, é algo muito rápido, essa concessão das medidas, porque elas são em caráter de urgência, não é? Para salvaguardar a vida dessa mulher, a vida de todos os familiares, a segurança, enfim. Então, é necessário a medida protetiva, você vai na delegacia, pede, e chegando na delegacia, eles enviam para o juiz que defere a medida protetiva, analisa e defere. Pessoal, será que eu caí ou não? Não, tá aí. Ah, não, né? Tá tudo certo. Agora você falou uma coisa, eu fiquei aqui refletindo sobre o ambiente da delegacia da mulher. Eu já precisei acompanhar uma pessoa nesse ambiente e acho que foi uma das situações mais, eu não sei nem qualificar, porque foi de 3 da tarde às mais de 10 da noite,
um ambiente super insalubre, chegando mulheres sangrando e tal, e até o atendimento é uma coisa muito ríspida, e é como se toda hora você recebesse, vai embora daqui, não fique aqui não, você ficar de 3 da tarde às 22 horas ou mais, já é uma forma de dizer que não é legal estar ali, né? Tem que ter muita resistência, ou muita necessidade, né? Não sei. Bom, aí depois... Jamile, deixa eu só fazer comentar uma coisa aqui com a Ana Paula, fazer uma pergunta. Ana Paula, boa noite. Então, você falou na questão da mulher e na delegacia, né, fazer a denúncia, que é o certo. Mas você não acha que isso faz com que muitas mulheres sintam medo de ir até a delegacia, fazer uma denúncia e isso ocorrer numa morte dela, no caso? Tem um caso de uma prima minha que casou agora recentemente e depois do casamento desandou tudo e hoje ela vive sofrendo nesse tipo de ameaça. E eu perguntei para ela por que ela não ia à delegacia e resistava, né? Uma queixa em relação a isso. E ela me falou que não ia porque tinha receio de que viesse a acontecer algo pior com ela, né? Ou com o filho dela. Fica aquela questão também da família, né? Sabe que às vezes o cara, além de ameaçar a mulher, ameaça a família. Existem as casas, eu não sei em Quixadá, não é? Mas, assim, existem os programas de segurança. Se essa mulher se sente totalmente ameaçada, não sei a realidade como é que está de Quixadá, mas de lugares que venham a receber essa mulher e a família por enquanto, não é? Enquanto existe essa ameaça. Então, no caso, acontece muito, eu vejo, Damião, obrigada pela tua colocação, eu vejo muitas mulheres que se sentiram muito medo, mas chega um ponto que você não aguenta mais. Tiveram mulheres que relataram que achavam que a morte estava perto. Então, foi o jeito, é como se fosse a única saída. Então, esse homem que é agressor, provavelmente ele vai, se não tiver nenhuma interferência, se não tivesse, eu não gosto de dizer sempre, porque cada caso é um caso, mas você vê muitos relatos de que o ciclo de violência ele tende a aumentar. Não é? É preciso uma ajuda a essa mulher, a esse homem, é preciso uma retirada. Não é? A família é muito importante nesse momento de apoiar ela. Né? E apoiar, quando eu digo até financeiramente mesmo, de ir para um outro local, porque é a vida dela que está em risco. Por exemplo, na hora que você pede medida protetiva, se ele continuar ameaçando, ela denuncia, ela fala e ele é preso. Então, ele é retirado de perto dela, né? Por um tempo ele vai ficar na prisão. Mas vai ter um momento que ele vai sair. Isso é verdade. Pode ser que não venha esse período na cadeia, ressignifique, não venha a cometer mais essas agressões, ou pode ser que não. Mas, Damião, não só a mulher pode denunciar, familiar pode, a vizinhança pode, todos nós podemos denunciar quando estamos vendo um incidente de violência doméstica. E existe um projeto, porque eu acho que não estão aplicando isso em Quixadá, mas existem lugares que usam tornozeleiras, não é? E nessas tornozeleiras a mulher fica monitorando o distanciamento dele com ela. Não sei se a mulher usa uma caneta, que é justamente para ter esse monitoramento, se realmente está cumprindo esse distanciamento em quilômetros. Ou quilômetros não, em metros. 650, 200, 300 metros. Isso eu acho bacana, essa forma de fiscalização, porque realmente eu venho a monitorar se ele está mantendo o distanciamento.
Algo mais? Não sei se eu respondi o Damião. Ok, obrigado. Nada. Mas converse com ela, Damião. Veja com ela. Auxilie. É muito importante ter esse auxílio da família. Essa força. Porque, ó, o maior número de processos que eu leio tem ameaça de morte. Muitos têm ameaça de morte. Muitos. Não é pouco, não. Que foi uma outra situação. Como é um ato voluntário, de 15, hoje nós mandamos intimar 30 pessoas, né? 30 homens e 30 mulheres, para ver se há uma maior anuência ao grupo. Depois, a Vitória dos Santos fez vários comentários. Vitória, se você quiser falar. Bom, ela falou sobre o círculo de construção de paz, né? Como uma metodologia que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas em vários setores sociais e afetivos. E ela pediu para falar a todos do círculo através do... o poder de falar a todos através do bastão de fala. Ela foi te reafirmando. Ela fez várias colocações, seria interessante que ela pudesse fazer assim, compilado, né? Deixa eu ver mais. Depois veio a Gina Kessia. Ótima didática, doutora, parabéns. Aplicação da educação popular na justiça. Andresa Mônica, 1923. Andresa quer falar? Também fez vários comentários. Foi ela quem falou sobre esse trabalho na palestra da professora Fernanda, que foi esse outro grupo lá da psicologia que não funciona mais. A psicologia agora começou a adentrar, assim, antes nós tínhamos os alunos, né, assim, voluntários, e a partir do ano passado, final do ano passado, que era para iniciar agora, nós teríamos mais alunos da psicologia conosco no projeto. E eu acho fundamental a multidisciplinariedade. Com certeza. Eu vou deixar as pessoas abrirem o microfone, porque tem vários comentários, não é possível. É o bastão da fala, pessoal, é o momento, é o objeto da palavra, é você abrir seu microfone para poder falar. Deixa eu fazer só uma correção, não vou deixar, né? Porque todos já têm direito à fala, né? Uhum. Estou vendo o Ellison, é um aluno meu. Bora, o Ellison. Eu fiquei pensando, Ana Paula, vou aproveitar porque eu tenho tantos questionamentos aqui. Será que realmente o voluntário se responsabiliza? Ou será que eu não vou como voluntário só para ter o direito da fala? No caso do homem, né? Eu quero dizer que eu não sou um agressor. Qual é a hora que eu vou falar? Será que não... Eles não sabem sobre o que se trata, Jamile. É um método que ele se torna surpreso, não é? E existe alguns que começam a levar o que a metodologia, por exemplo, lá nós trabalhamos com muitas dinâmicas de sensibilização, poesia, música, teatro, para sensibilizar aquela temática a ser trabalhada e iniciar os questionamentos. Então, esse homem, quando ele a minha experiência foi o quê? Foi assistindo o grupo da Ana Paula, mas eu só assisti um grupo. E eu tenho a maior experiência no método da JR, não é? O método dos círculos de construção de paz. E a voluntariedade, ela, por exemplo, quando você é forçado a algo, é mais difícil se responsabilizar do que quando você realmente quer se tornar voluntário. Porque eles sabem, e é dito isso na reunião, que se eles tiverem um processo penal, o juiz vai estar vendo que ele
está começando a se responsabilizar. Queira ou não, há um reflexo. Queira ou não, eles vão para esse grupo. Eu tive um participante que ele ia para esse grupo como se fosse uma forma de penitenciamento, né? Estava cumprindo uma pena, está no grupo. Então, ele dizia o seguinte, ele ficava contando, porque quando finalizasse as idas ao grupo, ele iria pedir pelo defensor público para sanar as medidas protetivas, até porque a esposa dele já tinha falecido, e ele não estava podendo trabalhar por conta das medidas protetivas. O grupo, ao mesmo tempo que existia esse embaraço do grupo, o grupo se tornou para ele, segundo seus relatos, que é algo que eu quero muito falar dele, porque eu achei tão interessante. Ele falava assim no final, porque eu gravei a entrevista com ele, e ao final eu disse para ele que era apenas para os estudos. Aí ele disse assim, mas eu quero falar. Aí ele falou que ele queria uma nova oportunidade para ele tentar fazer diferente. Ele queria que a justiça o perdoasse para recomeçar. Aí eu disse para ele, Bronze, chamo ele de Bronze, certo? Que é a cor. Bronze, eu não vou mostrar isso para o juiz. Ele disse, eu sei, mas mesmo assim eu quero falar. Então, é uma possibilidade de fala que nós não temos, Jamile. No judiciário, no sistema de justiça, a nossa fala é uma fala que é concedida, do poder falar. Existe um momento da fala que vai ser depois de quando? Quando o juiz mandar, quando o defensor mandar, quando o Ministério Público mandar. Então, você vai ter esse momento talvez seja breve. Então, essa sua resposta, será que a voluntariedade, na realidade, é um momento de espaço, de fala? Eles nem sabem que vão ter esse espaço de fala, a grande maioria. Eles sabem que vão ter que participar de uma reunião. Porque falar de círculo de construção de paz, para esses homens, para essas mulheres, eles nunca passaram por essas vivências. Então, eu acredito que pode ser que seja para cumprir tabela. Tem alguns que pode ser para cumprir tabela, tem outros que aproveitam a oportunidade para ressignificar momentos da sua vida, da sua história, para trazer uma transformação. E pode ser que tenha aqueles que não reflitam nada, infelizmente. Mas é uma belíssima tentativa, né? E com certeza ela vai dar muitos frutos. Tomara. Bom, nós vamos ficar aqui na torcida para que essa tese de doutorado chegue cheia de bons resultados e seja muito frutífera para deixar muitos frutos. O Ellison falou no chat, não quis abrir o microfone, mas eu vou pedir para você ler depois, porque ele, inclusive, se diz aí feliz pela orientadora que tem, algo assim, é um privilégio muito grande. E nós te agradecemos muito, né, por trazer não só o conhecimento, mas um novo conhecimento, uma nova forma de buscar esse conhecimento, de realizar esse conhecimento, de pesquisar esse conhecimento, de, quem sabe, colocar isso como uma possibilidade rotineira, né, que é o que a gente espera, que não seja só uma justiça punitiva. E como nós já temos as nossas duas próximas convidadas já presentes na sala, eu vou aqui me despedindo de você, agradecendo muito mesmo. E eu quero muito conhecer os resultados da tese e ainda vou pedir muitas coisas para você, porque esse tema é realmente muito interessante para a gente trabalhar muitas questões, né? Foi muito bom ter essa oportunidade de vida. Jamile, eu agradeço demais essa abertura, porque quando temos a abertura para falar essa nova proposta, porque é uma nova proposta de trabalhar a violência doméstica, eu fico muito feliz, eu agradeço muito o convite. Queremos sim ter sua presença, quando voltarmos nossas atividades no presencial, na faculdade, retomando os grupos, ver como é que vai ser agora, não é? com essa mudança da lei, se vai ser ainda voluntariedade ou não, porque foi a mudança agora em 2020. Nós trabalhávamos pela voluntariedade.
Então, ainda vou conversar com os 2 juízes, que a doutora Gisele também veio a participar dessa proposta agora, para saber como nós vamos alinhar. A tese eu estou terminando agora em agosto, então, estamos nessa reta final de analisar os discursos, de alinhar, ver os pontos que se projetam muito da cultura machista, do patriarcalismo, do sistema de dominação, ainda é muito presente, isso eu já te trago nos relatos. E vamos aí, né? Quando terminar a tese, lhe digo, eu espero, quando ela estiver disponível, que as pessoas possam ter acesso e leiam o material que está sendo criado com muitas mãos e com muitos relatos. Porque, realmente, desde o primeiro momento, essa pesquisa não foi uma pesquisa só, foi uma pesquisa que precisou de todos esses agentes para chegar a um resultado, que é um resultado que ainda precisa de muitos estudos e muitas análises, mas pelo menos preliminarmente ela vai se fechar em agosto, se Deus quiser. E eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui explanando, agradeço o convite, agradeço a todos que se tornaram presentes. E será uma honra novamente retornar à casa de vocês, como também vocês estarem lá conosco na faculdade. Ótimo. Nós aqui te agradecemos. Tchau, pessoal. Eu vou só deixar o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, certo? Para sair, é anapaulamariaa@hotmail.com. Então, anapaulamariaa@hotmail.com. Se alguém vier a ter alguma dúvida ou conversar, podem enviar e-mail que a gente troca ideias. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.